Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Escola e mais uma vez trago até vocês um episódio do nosso podcast por Top View, Vidas Arquitetos. No episódio de hoje nós vamos falar de histórias, experiências, viagens, por que não, com a arquiteta Carolina Venturi, que vai trazer pra gente um pouco da sua bagagem na arquitetura e na vida. Oi Carol, tudo bem? Oi, tudo. Você prefere que te chame de Carol, Carolina? Pode ser Carol. Pra gente começar do começo, o que te motivou a se tornar uma arquiteta? Eu acredito que seja a primeira veia criativa que a gente acaba descobrindo quando é criança, né? Então acho que é muito essa questão de criação, né? E também eu acredito que é um conjunto dos conhecimentos que a gente vai adquirindo, das curiosidades que a gente vai tendo, né? E eu, quando lá atrás resolvi ser arquiteta, eu vi que eu me enquadrava melhor nessa área. A arquitetura para você pode... todo mundo fala, né? Trabalhar com o que a gente ama, com o que a gente gosta, às vezes nem parece que é trabalho. A arquitetura para você, às vezes pode ser um respiro também. Eu digo porque a gente lida... a minha prepotência. Vocês lidam muito com criatividade, né? E a criatividade não deixa de ser também uma vazão, né? Exatamente. Eu, na verdade, assim, eu gosto muito da minha profissão, né? Óbvio que a gente tem todas as dificuldades, porque a gente acaba tratando com muitas pessoas. É uma área muito... Você depende de muita gente. Mas pensando diretamente em questão de criação, de você poder ter esse domínio e essa questão de às vezes pegar o desejo do cliente e tornar isso palpável ou material, isso é muito, muito legal. De conseguir tirar isso do papel e ver isso construído também é muito, muito interessante. É algo muito gratificante. O que para você é mais gratificante? Ver o teu projeto finalizado ou ver o seu projeto com obra executado? Não, ver o projeto com obra executado. Por quê? Eu gosto muito da parte de obras, né? Então, eu gosto muito de estar envolvida na parte de obras, porque eu acho que a gente aprende muito, a gente consegue fazer com que os mínimos detalhes realmente sejam alinhados durante uma execução. Então, eu acho muito importante o arquiteto ele estar envolvido com isso. Então, é uma coisa que para mim é uma premissa, assim, no escritório a gente estar envolvida com a obra e também ver o projeto pronto, né? Vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo que se envolve com obra, com empreiteiro, enfim, acaba se estressando. Mas toda obra é sinônimo de dor de cabeça? A grande maioria. É verdade. Não tem como fugir? Não tem como fugir. Não existe o mundo da Alice na parte da arquitetura. Infelizmente. É uma área muito complicada, porque aquilo que eu comentei, a gente depende de uma cadeia muito grande de fornecedores, todo mundo tem que estar com boa vontade, tem toda a questão de expectativa do cliente envolvida. Então, acaba que a gente, como arquiteto, a gente sempre coloca... o nosso nome em cima de tudo, e isso pode gerar às vezes muito estresse, não por colocar o nosso nome, né, mas por depender de muitas pessoas. Tem situações que não vão dar certo, tem situações que às vezes pode melhorar algum detalhe ou outro, mas é o que eu sempre falo para o cliente. O importante de tudo isso é você saber que você tem profissionais que estão ali para te ouvir e para você poder realmente ter um resultado final adequado, que você saiba que essas pessoas vão estar ali para solucionar os problemas. Porque no final das contas, o arquiteto, além dele ser criativo, eu também acho que ele é um solucionador de problemas, exatamente, né? Eu acho isso. A gente brinca muito, né, que o arquiteto, ele é um realizador de sonhos também, né? E quando acontece isso, esses percalços ao longo da execução do projeto, tudo bem, tem que lidar com a frustração do cliente, mas e a frustração do arquiteto? Quem é que lida com ela? A gente mesmo, infelizmente. Porque vocês ficam frustrados às vezes, não sai como eu imaginava, o prazo extrapola demais, porque tem diversas variáveis que podem mudar o rumo do que vocês estão fazendo. Com certeza. E na verdade, a frustração do arquiteto em si, que é a gente que acaba pensando o que a gente pode melhorar, o que tem que fazer de diferente, para usar isso como uma construção, realmente, uma construção do que pode ser melhor tendo ocorrido aquilo. Eu acho que é um eterno aprendizado você trabalhar com isso. Né? Hoje eu já sou muito diferente do que eu era um ano atrás, ou do que eu era 10, quando eu
abrir o meu escritório, né? Então, é um eterno aprendizado. Nesses 10 anos de escritório, a gente está falando de aprendizado, mas qual que você considera que é o maior desafio do arquiteto? Que lá atrás era o desafio, hoje é o desafio? Ou eles mudam conforme o tempo vai passando? Não, eu acho que o maior desafio do arquiteto é você captar o que o cliente ele deseja, traduzir essência, isso aí, traduzir num projeto, pegar esse projeto, executar ele, tornar ele material, de uma maneira que você saber contornar as frustrações que vão ter, mas no final você ter um resultado que o teu cliente vai chegar e vai falar, nossa, eu adorei, eu tô feliz, independente do que aconteceu, porque problemas eles vão acontecer. Eu acho que eu vou ter que mandar flores para minha arquiteta, viu? Pode mandar. No Caderno Vidas, na edição 273 da Top View, você contou que você já conhece ou já conheceu 40 países? Isso. Já conheci 40 países. A viagem, eu acredito que seja também um belo de um exercício de arquitetura. Ah, com certeza, porque você acaba conhecendo outros lugares, outras culturas. É uma questão de observação, né? Eu acho que a arquitetura é observação também, né? Você observar, você... Não é só observar. Eu acho que é você presenciar, você sentir as coisas, né? Aquilo te trazer emoção, ou te trazer uma vivência, ou te trazer uma experiência. Eu acho que a arquitetura, ela tá muito ligada com isso. Eu já vou falar dos países que você conheceu, mas eu queria saber uma coisa. Claro que às vezes a gente vai para um país, a gente encontra naquele país uma técnica, um estilo, uma maneira de se trabalhar com arquitetura que nós não temos aqui. As pessoas brincam muito, a gente vê na internet, né? A maneira de construir do Brasil, a maneira de construir dos Estados Unidos, por exemplo. Mas falando de arquitetura, tem alguma coisa que você, às vezes, tem uma pequena frustraçãozinha de, putz, no Brasil não tem isso, ou a nossa cultura não agrega isso, que podia, alguma coisa que você viu nessas suas viagens aí, que poderia trazer facilmente para o nosso estilo brasileiro e não temos ainda? Eu acho que, assim, pensando de imediato, não me vem nada, assim, porque eu acho que o brasileiro é muito versátil, né? A gente sempre vai dar um jeito para conseguir, tipo... Pelo menos parecido. Exatamente. Eu acho que talvez tecnologia, né? Tecnologia, você vê algumas coisas de tecnologia que você acaba não encontrando aqui. Se você encontra, é tudo muito caro. Mas eu não acho que aqui a gente não tem acesso, sabe? Então, não me vem nada, assim, de imediato que eu falo assim, ó, aqui não tem isso. Né? Eu acho que a gente tem muitos materiais, a gente tem muitas madeiras, a gente tem muita pedra natural, a gente tem acesso a muitas coisas assim que dá pra gente realmente criar um repertório bem grande de projeto. E de todos esses países, esses 40 países que você já visitou, qual o país que te desperta aquela vontade de sempre quero voltar, ou o melhor país sempre é o próximo? As duas coisas. Eu, na verdade, pensando em lugares que eu voltaria, assim, Nova York, com certeza, eu adoro, né? Eu acho que você sempre tá lá, eu acho que você tem essa experiência, toda ida pra lá, eu já fui pra lá 3 vezes, todas as vezes foram diferentes, então você ter uma experiência em todos os sentidos, mais de vivenciar locais, né? Dubai eu achei incrível em questão de arquitetura, eu acho que tem muita coisa de arquitetura também, né? Nossa, muito. Então eu achei um país muito interessante, nem era um país que estava na minha lista, acabou por ser uma passagem e eu achei maravilhoso. Tanto é que eu até brinco que eu moraria lá. Singapura também, pensando em arquitetura, eu acho que é um país bem interessante, parece que você está realmente numa maquete. Muita perfeição, né? Tudo, muito perfeito, os projetos, cada coisa no seu lugar, então é muito interessante de você vivenciar isso também. Qual que é a próxima viagem? Já tem pronta? Marcada? Sim, semana que vem vou para Milão, na Feira de Arquitetura, no Salone de Milano. Você já conhece? Já fui ano passado. E nessas viagens todas aí, eu duvido que não tenha passado perrengue. Já passei perrengue. Dá pra contar algum? Eu acho que perrengue, porque assim, eu já viajei muito tempo... Perrengue chique mesmo. Eu já viajei muito sozinha, né? Então, na época quando eu comecei as minhas viagens, acaba que você fica, vamos chamar um amigo e tudo mais. Aí você, enquanto você não se mexe, se você fica esperando as pessoas, eu não ia realizar meus sonhos, que era realmente começar a viajar. Eu comecei as minhas viagens em 2015. Então, em 2015, e aí até então... 8 anos, então. E aí sempre procurando destinos diferentes. Eu acho que perrengue foi mais o perrengue de você ir sozinha. Eu tenho uma barreira
Tem uma limitação que o meu inglês é muito ruim, mas eu me viro, então esse é um perrengue. Eu acho que a questão, às vezes, de você carregar uma mala muito pesada e você rodar, assim, por exemplo, eu fiz durante 45 dias uma viagem para a Ásia e eu rodei a Ásia de mochilão mesmo. Então, você carregar a mochila pesada, mas eu nunca passei um perrengue, assim, que falo, nossa, não é frustrante, traumatizante, sabe? Aham. É mais para dar risada. Lembrar e dar risada. Isso aí. A minha próxima pergunta, então, não vai ter valia, porque você é daquela que prefere bater perna mesmo na cidade ou daquela que, não, para ir daqui lá, sabendo o destino, vai de Uber? Não, eu gosto de bater perna. Eu sempre gostei de sair e andar sem destino, assim. Tanto é que eu não sou aquela turista que bate carteirinha de ter que fazer todas as coisas que tem no país ou na cidade. Eu gosto de viver, assim. Então, óbvio que você vai bater carteirinha em alguns lugares. Vou lá pra Paris, óbvio que eu vou pra Torre Eiffel. Uhum. Mas eu não tenho que ir em todos os museus, eu não tenho que fazer tudo. Eu acho que você tem que experimentar a cidade e aquilo ser prazeroso, né? Não ser uma obrigação. Então, eu gosto de andar. Além de colecionar destinos, você coleciona alguma coisa dessas viagens que você faz? Eu trago sempre alguma... ou alguma pintura, alguma coisa que eu acho bonita. Eu tenho um quadrinho de cada país que eu vou visitando, eu tenho na minha casa, assim, tipo um mural. Eu vou te fazer uma pergunta-chave aqui. Pergunte. Na internet, nesses últimos dias, bombou que imã de geladeira virou coisa do passado e é pra lá de brega. A arquitetura já enxerga o imã de geladeira assim mesmo? Na hora que a gente vai tirar uma foto, a gente tira todos os ímãs de geladeira. Brega não é, aí que tá. Eu acho que assim, óbvio que quando a gente tira foto, a gente quer estilo. tudo. Faz parte da vida da pessoa, né? Eu não acho que é brega. Eu acho que se faz parte da história da pessoa, tem que estar lá na casa dela ou na geladeira dela. Ela vai lembrar de alguma coisa. Eu sempre falo que as pessoas precisam se sentir bem com o espaço delas. Então, se tá bom pra ela, né? Óbvio que na foto tira, mas se pra ela faz sentido ter aquilo, eu acho que é isso que interessa. Até porque hoje os ambientes estão cada vez mais integrados, né? Cozinha dentro da sala, a sala de estar junto com a cozinha, os apartamentos cada vez menores e tudo muito unido. Então talvez não seja brega, seja algo que ali tá sobrando, né? Uhum. É muita poluição visual, talvez. A questão do imã? Não. É estilo mesmo. Eu acho que faz parte da história da pessoa. Eu acho que se faz parte da história, aquilo tem significado, ela olha e remete a alguma coisa que deixa ela feliz. Eu acho que tem que estar mais lá. Óbvio que tem todo um jeito, né? Você não precisa entupir a geladeira de imã. Você pode, né? Você pode ter jeitinhos de colocar as coisas nos espaços. Então tá aí, tá? A dica, a internet às vezes traz muita fake news, você foge dela, tá? Pode ter teu imã de geladeira na tua geladeira. E falando de inspiração, as pessoas gostam muito de procurar inspirações, seja na internet, seja em revista, enfim. E pra arquiteta? Você que viaja tanto, que tem também as inspirações locais do Brasil, do Paraná, enfim. Como que você agrega tudo isso nos seus projetos? Tem algum exemplo de um projeto modelo que você fala, olha, eu tenho inspiração lá do outro lado do mundo, tem inspiração paranaense, brasileira, enfim? Na verdade, assim, como que acontecem as minhas inspirações? A gente vai viajando e vai visualizando. Eu sempre falo bem assim, minha cabeça parece um saquinho de ideias, assim. E aí até para projetos, por exemplo, pessoais, né? Casa Cor, por exemplo, eu vou pegando aquelas informações e vou arquivando. Até um dia que eu vou pegar e falar, aquela referência, entendeu? Então, eu nunca vou falar assim, um projeto em específico. Fui pra Grécia, fiz um projeto com cara de... Parece um lugar grego. Mas eu acho que a gente usa elementos, usa materiais. Aí você percebe como que é a iluminação, você percebe como às vezes é um mobiliário diferente. Você pega, fatias disso e você acaba usando nos projetos. Você falou aí de inspiração. E já que a gente está falando de inspiração, de projetos, aqui no nosso Vidas Arquitetos, a gente sempre traz também um parceiro do arquiteto que a gente está contando a história. Hoje, aqui no nosso podcast, a gente recebe o Joel Gebara, que é representante da Bentec, que é uma empresa de móveis planejados aqui de Curitiba, né, Joel? E eu queria saber um pouco como é que é trabalhar em parceria, porque a arquiteta projeta, a empresa executa. Uhum. Às vezes, precisa atrelar a expectativa para a realidade, João?
Olá a todos, é um prazer enorme participar do podcast. Muito obrigado, sou o Joel Gebara, já estou há 14 anos fazendo gestão de pessoas e há 10 anos com móveis sob medida, né, com a loja aqui em Curitiba. Então, eu tenho a parceria com a Carol, hoje 95% do nosso resultado vem partindo de profissionais, né? Então, óbvio que a gente tem que ter tato para lidar, cada um tem uma forma de interpretar as coisas e conduzir, né? Tem horas que dá vontade de sair correndo, tô brincando. Tem horas que dá vontade de sair correndo, faz parte. Mas eu enxergo o arquiteto como uma grande orquestra, né? Então ele tem várias pessoas na mão e ele é um maestro. Ele é o maestro que rege todo mundo. Tem que ter uma boa sinfonia. Então as coisas têm que acontecer de acordo com o que foi planejado e idealizado pelo cliente. E aí quando o cliente vê tudo isso materializado, então a gente está lidando com os sonhos das pessoas. Então tem que funcionar muito bem. Essa conexão com bons parceiros é o que vai garantir o resultado no final. Um dos próximos projetos que vocês dividem ou que tem a parceria, tem essa sinergia de vocês, é a Casa Cor. A Casa Cor é a assinatura do arquiteto. O que podemos esperar dessa parceria, Carol? Sucesso. Total. Não, acho legal até falar um pouco, né? Até pra gente arranhar, porque as pessoas veem todos os projetos já executados. Mas como que ele foi executado? Como que funciona todos os bastidores nas casas dos nossos clientes? Quais são os desafios e como esses desafios são superados? Eu acho que isso é legal até para a Carol arranhar um pouco. A gente vai entrar na Casa Cor, mas eu entro em uma fase da obra, né? O arquiteto participa ali 1 ano com o cliente, desde a fundação, cuida de todos os detalhes até chegar na ambientação. Eu acho legal até você arranhar um pouco para falar como que funciona todos esses bastidores de antes e entregar a casa toda ambientada, né? Na verdade, são referências do que eu realmente, como arquiteta, eu gosto, né? Na verdade, os projetos do escritório hoje é muito interessante porque a gente vê em pequenos elementos a assinatura, mas eu acho que a gente traz, assim, referências interessantes, cores, traz um ambiente bem diferente, assim, para realmente... não vou falar, óbvio que a ideia é a gente chamar atenção e chamar o olhar das pessoas para o nosso trabalho, mas é chamar a atenção de uma maneira que as pessoas conheçam mais a Ana Carolina e mais como eu gosto de projetar, né? Mas como eu acabo pensando, que eu acho que ele reflete muito, talvez como eu sou. Isso. Eu acho que ele reflete... É a sua impressão em projetos. Exatamente. Quem você é, a sua essência. Eu acho que é uma boa oportunidade para colocar a tua personalidade dentro de um espaço, né? Exatamente. Porque quando você está projetando para um cliente, é muito mais a personalidade do cliente. Isso aí. Você vai colocar o teu conceito, charme em cima de um projeto, mas tem que fazer um briefing com o cliente e entender a necessidade dele. E aí você coloca a tua arte em cima, né? Perguntando, todos os convidados estão passando por essa peneira aqui no nosso bate-papo. Hoje, se eu chegasse na Bentec, o que é tendência que quase todos os projetos têm? Tendência que quase todos os projetos têm. Para não ficar tão difícil, no último ano. No último ano. Provençal eu vendo muito. Assim, portas em Provençal, depois entrou a telinha, que antigamente era muito usado, aí saiu de linha e eu falo que a telinha voltou como uma tendência muito forte, assim. Para quem desconhece, portas teladas. O que é telinha? Aquelas portas com ventilação. Então tem umas telinhas em palha, para quem não conhece. E elas são usadas em todos os ambientes? Todos os ambientes. Então lá na loja nós temos num quarto, mas é usado em closet, já usei em frentes de cozinha. Então uma tendência que saiu e voltou, que eu me lembro assim, que voltou muito forte, foi a palhinha. Se a gente fosse falar de cores, vamos lá, eu vou por cômodo, tá? Cozinha hoje não tem uma cor, né? Na verdade, eu acredito em região. Né? Quando a gente está falando de Curitiba, são tons mais sóbrios. Então, o curitibano não gosta de nada gritante. Eu falo porque eu tive loja em Joinville, atendo o Brasil todo, já atendi fora do país também, tem em Miami. Então, quando eu estou vendendo para o Nordeste, o pessoal acaba agregando mais cores. É mais um vermelho, amarelo, eles brincam com mais texturas e cores mais fortes. Quando a gente está falando de Curitiba, é sempre um tom mais sóbrio, ou vai para um cinza, clarinho, um begezinho, nada que chame muito atenção. Eu acho que o pessoal acaba agregando mais cores na decoração do que no mobiliário.
Então tá aí, esse é o Joel Gebara, que é da Bentec Móveis Planejados. Sob medida. Quem quer te encontrar, Joel, pode procurar onde? Joel Gebara, tá, tem o meu @ lá, e Bentec Curitiba, Bentec CWB. Então é só procurar que você consegue tirar suas dúvidas, procurar os materiais, conhecer mais de perto o trabalho da Bentec e do Joel. Pra gente já quase caminhar pro nosso finalmente, Carol, uma dúvida: todo arquiteto tem a sua assinatura no projeto? Aí eu digo, se todo o seu projeto tem algo que é só seu, ou nem sempre? Eu acho que ele tem características que quem conhece meu trabalho consegue identificar a minha assinatura. Eu acho que isso a gente vem... isso acaba amadurecendo no decorrer da tua trajetória. Porque eu tenho, considerando o início de carreira, já são 15 a 16 anos. Então, sempre projetando, a gente vai achando o que, na verdade, o que a gente se identifica, o que a gente acredita e tudo mais. Então, o que eu vejo, assim... são detalhes que eles aparecem no projeto, mas eu sou uma arquiteta que eu gosto muito de respeitar o desejo do cliente. Como eu sempre falo para o cliente, a gente constrói o projeto juntos, porque eu respeito muito o estar na casa. Então, assim, eu tenho que estar, quando eu falo eu, né? O cliente tem que estar bem, o cliente tem que estar feliz. Se sentir em casa, né? Isso aí, a casa dele. Não é a casa, um lar, né? Isso aí. E assim, óbvio que eu sou um instrumento para indicar. Isso é bom, isso é ruim, isso funciona tecnicamente ou isso não funciona. Mas mesmo tendo essa interferência, que eu acho muito positiva, eu não acho que isso é negativo, eu acredito que eu consiga, sim, trazer elementos que estão no meu projeto sempre, são recorrentes, sabe? A gente já tá caminhando pro final, então agora a gente vai pro nosso bate-bola. Tá? Eu vou perguntar pra você, quem que é uma pessoa que você se inspira? Quem que é uma referência pra você? Tem uma designer americana que se chama Kate... Eu nunca consigo falar o sobrenome dela. É Westler. Westler. Ela é maravilhosa. Eu acho que ela é uma referência incrível, assim, em questão de composição, de referência. Eu acho que até é conhecida mundialmente, assim, sabe? É uma referência pra mim. Óbvio que tem outras pessoas aqui no Brasil também, né? Zig Bergamin, por exemplo. Ele é maravilhoso. Eu gosto muito da veia de projeto que ele, por exemplo, trabalha, que é o maximalismo. Então é uma referência também. Mas ela em si, pra mim, ela tá lá. Sonho que você ainda não realizou, mas vai realizar. Que eu não realizei e vou realizar? Eu até na entrevista pra revista, falei projetar um apartamento em Nova York. Uma cobertura, não é um apartamento... Não é qualquer um. Não, tem que ser uma cobertura. Aqueles apartamentos que estão nas séries. Isso aí. Experiência que você já viveu e recomenda para todo mundo? Vou falar de viagem, já que a gente falou, né, desde o começo. Acho que 2 experiências, assim, bem incríveis. Uma foi ver a Aurora Boreal, recomendo. E outra é ir para Maldivas, que é maravilhoso. Então tem que ir. Tá aí 2 destinos pro seu próximo destino. Então, melhor lugar para comer no mundo? Nova York. Nova York. Ela pensou, Nova York. Não, fiquei pensando, é que eu gosto muito de comida italiana. Tem a Itália também, né? Mas... Nova York ganha. Porque tem tudo lá também, né? Eu acho que você encontra muito bons chefes, boas referências lá, né? Então... Não posso viver sem... Celular? Né? Tudo bem, né? Nesse mundo hoje, quem que desconecta? É verdade. E pra gente finalizar, o seu estilo favorito de arquitetura? Eu acho que é o maximalismo. Por quê? Eu acho que ele traduz muito o que eu gosto, assim, dessa mistura de você pegar muitas referências diferentes e fazer com que isso dê certo. Eu acho que isso dá muito trabalho e você tem que ter muita referência, assim, pra você colocar tudo e quando você olhar, falar assim, nossa, tá tudo equilibrado, tá bonito, não tem nada se destacando. Eu acho que é uma referência bem... Pra mim é o que eu penso, assim, de imediato. Você que nos acompanhou em mais esse episódio de Vidas Arquitetos, Carol Venturi, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Joel, obrigado também. No nosso próximo episódio você vai conhecer mais histórias, mais experiências de outros arquitetos e todas essas histórias também estão na edição 273 da Top View no caderno Vidas Arquitetos. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.